respeito, né, da nossa cesta, as doações que podem ser feitas, né, tanto presencialmente, nos dias de atendimento, né, no Grupo G-Luz, a Caminho da Luz, ou também no mercado do Acácio, tem o telefone, a gente vai deixar o recadinho, e uma coisa que mudou é o Pix, que agora, para ser mais direto, é só o número de telefone da Eva, que é a nossa tesoureira, do Grupo G-Luz, tá bom? Quem puder colaborar, gente, qualquer item, fiquem à vontade, um item pode somar, né, numa cesta, na montagem da cesta, pode ficar à vontade com relação à quantidade, de grão em grão a gente vai enchendo, né, e vai, isso, Lili colocou pra gente aí, o novo Pix, tá? E aí, o outro recadinho é a respeito da evangelização infantil, para reforçar, a gente continua às 18 horas, né, online, evangelização com crianças de 0 a 12 anos, as mamães também que estejam grávidas, que vocês conheçam, que tenham interesse, podem participar. E às quintas-feiras, né, no momento da palestra, às 20 horas, também tem evangelização infantil presencial. Podem trazer as crianças para participarem, tá? Enquanto vocês possam participar da palestra, as crianças podem participar da evangelização. Deixa eu ver outro recadinho aqui, anotei, tá, gente? Para me organizar, para não me perder. Ah, tá, Samanta, por gentileza, fica à vontade com o formato que você desejar, tá? Se você quiser fazer a interação, você tem 40 minutos, né, da forma como você já faz de costume, e ao final, a prece final, e a gente pode interagir também lendo os comentários, você também fica à vontade, tá? Ótimo, querido. Quem gostaria de fazer a prece inicial? Alguém já se manifestou antes? Me parece também que tem outro recadinho que o Zeca deu, que foi o estudo do Livro dos Espíritos, que vai se iniciar toda terça-feira, às 19 horas, é isso mesmo? Ô, Andréia, na Oi. realidade a gente não está certo no dia, não, tá? Terça-feira é o dia que eu posso, porque é o dia que eu não dou aula à noite. Mas na terça bom. tem ensaio do coral no mesmo horário. Se o som do ensaio do coral não atrapalhar o estudo lá no salão de cima, a gente pode fazer. Mas se atrapalhar, não pode ser, não vai dar para ser na terça também. Tá, Vamos joia. ver, tá bom? Oi? Tá bom, a gente vai conversando, né, para alinhar isso aí. É. Então, Popó, muito obrigada, fica à vontade. Pode abrir o microfone e fazer a prece inicial. Um abraço e que nossa amiga Samanta seja abençoada. Popó, O som tá bom? tá ótimo. Então tá bom. Deus, nosso Pai, envia agora para nossa amiga Samanta todas as palavras que nos fazerão um bem enorme de ser ouvido. E a nós que tenhamos ouvidos para ser ouvido. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Quero agradecer a prece, né, da Aparecida, obrigada. E que Jesus nos abençoe, né, nessa conversa, nesse estudo. Que, antes de mais nada, queria agradecer o convite, a oportunidade. Estou aqui entre meus amigos, estou vendo os nominhos aqui. Já destaco que estou entre meu companheiro, meu amigo forte aqui de Pilates, meu amigo Zeca. Qualquer escorregada que a gente der aqui, além da ginástica que a gente faz Puxa lá, de orelha. para fortalecer os músculos, temos Brincadeira.
temos aqui um grande companheiro para ajudar a gente a fortalecer, fazer a ginástica mental, espiritual. Com certeza estamos firmes aqui. Eu e meu amigo Zeca e todos os demais aqui presentes na sala. Hoje, a gente vai conversar, como a própria Andréia falou antes, do capítulo 120, para quem gosta de acompanhar no livro, né, algum PDF, quem está acompanhando pelo computador, do capítulo 120 do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro do Chico Xavier, né, para quem talvez aqui está a primeira vez ou acompanhando as primeiras vezes, psicografado pelo Chico, e o espírito é o Emmanuel. E a gente vai falar do capítulo que chama Zelo Próprio. E antes, eu tinha montado um PDF, eu tinha montado um PowerPoint, alguma coisa assim, mas eu acho que a simplicidade ela é melhor e a gente ficar atento aqui ao texto. Então, eu vou tomar a liberdade de compartilhar minha tela na própria mensagem do texto mesmo. Eu tenho um livro aqui em PDF, a gente vai fazendo uma leiturinha aqui, destacando os principais pontos. Mas antes da gente começar a falar essencialmente, né, especificamente no texto, fazer a leitura e comentar, do que se trata esse capítulo, né? Zelo próprio. Ele traz a mensagem de quê? No que a gente deve atentar? Qual que deve ser a nossa atenção quando a gente faz a leitura desse capítulo? Eu costumo dizer que a doutrina espírita, ela tem mensagens que são importantes. E algumas delas, elas são de primordial, de fundamental entendimento, para que quando a gente for ler a codificação, a obra subsidiária séria, a gente consiga compreender e interpretar melhor o ensinamento que está ali. Então, algumas coisas, elas têm que ser entendidas, fixadas antes, para quando a gente for ler as demais obras, o conhecimento ele possa ser incorporado, aprendido, ou pelo menos captado pela nossa mente, pelo nosso sentimento, de uma maneira mais eficiente. E um desses ensinamentos primeiros, né, que a gente deve estar atento, é que a doutrina espírita, além de ser a doutrina consoladora, ela vem nos dizer o seguinte: seres humanos encarnados no planeta, entendam de uma vez por todas que vocês são espíritos, que a nossa dimensão espiritual, ela é importante, tanto quanto a matéria, já que a gente está encarnado. Então, que de uma vez por todas a gente consiga empenhar trabalho, atenção para a nossa dimensão espiritual, tanto quanto nos empenhamos de maneira tão afinco, né, para as nossas questões materiais. Existe esse desbalanço, né, essa falta de balanço entre a atenção, o esforço, o comprometimento que a gente exerce sobre as questões materiais e em relação às questões espirituais. Então, a doutrina espírita em si, quando a gente lê as obras, lê as mensagens, e principalmente esse capítulo, Zelo Próprio, vem nos dizer que o quanto a gente está mergulhado na matéria, o quanto que a gente deixa de prestar atenção nos valores espirituais, nos nossos compromissos espirituais, que são tão importantes quanto para a nossa evolução. Ah, Samantha, mas tão importante quanto? Claro, a gente não pode ser relapso, né, com as questões materiais, com as questões fisiológicas, com as próprias questões externas, profissão, as nossas conquistas, os nossos estudos. Uai, eu estou encarnada. Então, como diz a obra, né, eu tenho que me comprometer com as vicissitudes da carne. E o que significa estar encarnado? Então, eu tenho que preocupar com escovar dente, pentear cabelo, estudar, ter uma profissão, me sustentar. E nesse trabalho, eu vou conseguindo também articular, né, melhor
questões espirituais, vou vivenciar, vou experimentar, a carne propicia isso a gente, mas também eu tenho que ficar atenta com a minha evolução, com o meu comprometimento, com toda a dimensão espiritual que faz parte, que eu sou formada, que faz parte de mim. Então, esse entendimento, saber que eu sou um ser encarnado na matéria, por hora, mas que também tenho a dimensão espiritual, e essa vigora, é com essa, né, que eu lido, que eu vou ficar quando eu desencarnar, quando eu deixar a matéria, é essa que vai me garantir, é essa que vai me estabelecer, é essa que é perene. Então, é essa atenção que esse capítulo nos vem chamar a atenção. Por isso que ele chama zelo próprio. O quanto que a gente tem que atentar a esses aspectos que frequentemente a gente anda meio dormindo, meio cego, meio desavisado. Então, o quanto mais cedo a gente perceber e nos empenhar, colocar esforço para a gente poder conseguir desenvolver as nossas competências e habilidades espirituais, é disso que esse capítulo 120, chamado Zelo Próprio, vai nos chamar a atenção. De modo que quando eu estou falando, gente, nós temos questões espirituais e nós temos também as questões materiais. O próprio Emmanuel, que também, todo mundo sabe, né? Eu acho que todo mundo aqui acompanha na internet, os grandes divulgadores, né? As pessoas que estudam de maneira bem aprofundada o espiritismo. A gente tem o Arthur Valadares, que ele fez um estudo de todos os capítulos desse livro, Caminho, Verdade e Vida, e disponibilizou ele de maneira gratuita na internet, e existe... esse capítulo 120 é uma palestra, um estudo de 45 minutos, se eu não me engano, do próprio Arthur. E aí, quando eu tive a oportunidade de estudar esse capítulo para essa nossa conversa aqui, ele destaca, olha, o próprio Emmanuel traz a própria diferença, né, entre a questão do viver e a questão do existir. Quanto tempo, né, mais a gente vai gastar, quantas encarnações serão necessárias para que a gente nos atente, né, de uma vez por todas, que não precisamos existir somente, né, preocupar somente com as questões materiais, mas viver a vida imortal, né, espiritual. A gente não morre, né, somos seres eternos, e é dessas virtudes, é desses parâmetros referentes ao espírito que esse capítulo vem tratar aqui. Zelo próprio. Então, já que eu já fiz esse resuminho, eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E o que tem na tela? O próprio texto. Eu acho que tem pessoas que gostam mais de acompanhar, né? Eu acho que a gente fica mais seguro com o texto aqui. E, pessoal, já adianto que quem quiser fazer alguma colocação, alguma contribuição, podem levantar a mão, escrever aqui no chat, ou até mesmo desabilitar o áudio, né? E já comentar que com certeza vai ser de grande valia. Então, zelo próprio, capítulo 120. O Emmanuel começa com um versículo do Evangelho de João. E o versículo é esse aqui, ó. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Então, com essa introdução, né, com esse resumo que a gente fez antes da gente iniciar o texto, acho que fica mais fácil compreender. E através desse versículo, o Emmanuel ele dá o tom, né, do que ele veio dizer. Olhai por vós mesmos, né, chamando, prendendo a nossa atenção, para que não percais o vosso trabalho. Então, é a sugestão, né? É a dica. O Emmanuel está dizendo assim, olha, às vezes a gente se empenha, né? Entramos em jornadas, em empreitadas, nos esforçamos demasiadamente com as questões da carne, às vezes até nos excessos da carne. E num processo, às vezes, de dor, no processo mesmo nosso de redenção do espírito,
esses excessos, esses comprometimentos excessivos, frequentemente de nada nos adiantam, principalmente se for a questão dos excessos. Então, para que a gente não perca o nosso esforço, ou para que a gente não foque ou dedique o nosso trabalho, o nosso empenho somente em uma questão ou numa questão secundária, para que a gente não perca o nosso trabalho e não percamos também o que ele chama de galardão, né? A nossa recompensa. Então, que estejamos mais atentos. Vamos focar nossa força, nossa inteligência no aprimoramento das questões fundamentais, verdadeiramente importantes, aquelas que assumem primeira importância no nosso processo evolutivo, para que a gente não perca força, energia e recebamos o nosso mérito, né, a nossa recompensa. Então, é disso aqui que esse primeiro versículo está tratando, né, o Evangelho de João. Repetindo, né? Olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Que andemos, então, menos cegos, menos iludidos e colocamos foco, empenho no direcionamento certo, para que recebamos a nossa recompensa no sentido espiritual. É disso aqui que o Emmanuel vai tratar no texto, e ele abre, né, de maneira bem inteligente, trazendo esse versículo do Evangelho de João. Então, ele começa, né? A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. Então, ele já dá, né, essa comparação entre a natureza espiritual e a natureza da carne, né, a natureza física. Olha, a natureza física, em relação à natureza espiritual, ela é defasada. No entanto, não é por isso que ela nos deixa de oferecer oportunidades incríveis para a nossa evolução, no sentido de trabalhar experiências no próprio zelo, no nosso próprio cuidado. Então, estando encarnado, a gente passa por experiências, inclusive na carne, de cuidado. Claro, eu tenho que cuidar do meu próprio corpo. Tá encarnado, eu tenho que prestar atenção nas questões fisiológicas, como eu disse antes, escovar dente, pentear cabelo, prestar atenção, né, nos meus órgãos, nessa toda vida física, né, que esse organismo aqui me exige atenção. Então, o Emmanuel continua. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, na conservação e na defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Então, é exatamente toda essa história, né, essa conversa que a gente está trazendo aqui. Encarnamos. Então, temos o dever, a obrigação. Hora nenhuma, nem o Emmanuel, nem o Kardec, nem a Joana de Ângeles, que trazem textos, o Zeca escreveu, até porque o princípio, o fluido vital, depende também do cuidado do corpo. Sim, Zeca trouxe uma dica, né, uma contextualização importantíssima. A questão do princípio vital, eu acho que vale o adendo, né? Nós somos seres espirituais, estamos lá no plano espiritual. Então, recebemos a ordem da reencarnação. Então, vai chegar uma hora que nós somos preparados, o nosso perispírito, para se vincular à matéria. Então, na hora dessa vinculação, recebemos, eu vou usar aqui um português muito simplório, mas eu acho que ele é bom para poder entender, mas não se resume a isso, tá, pessoal? Mas o Zeca trouxe isso aqui, eu acho importante a gente conversar.
Então, nessa vinculação entre o perispírito ao nosso corpo material, porque tem que ter um vínculo, recebemos uma quantidade de princípio vital, de fluido vital, que é diferente, ou seja, é uma derivação do fluido universal. Recebemos ali uma quantidade de fluido vital. Esse fluido vital, ele faz o quê? Ele cola, ele liga cada molécula do meu corpo físico no meu perispírito. Cola. Essa quantidade, ela é programada. Eu recebo a quantidade exata conforme a minha programação espiritual. Ah, a Samantha, ela está programada para viver 80 anos. Então, essa cola de princípio vital é referente a 80 anos. Ah, a Samantha está programada para viver até 40, até 50. Ou seja, recebemos a quantidade de princípio vital referente à nossa vida do corpo. Só que a gente pode acelerar o desgaste desse princípio vital. Ai, Samantha, então eu posso, às vezes, morrer mais rápido num descuido que eu tenho com o meu próprio corpo? Claro, que é o que a própria obra do André Luiz traz, que, num caso mais severo, o pessoal fala brandamente que você cometeu suicídio indireto. Então, vício, você não cuida do corpo, não tem uma boa alimentação, não dorme, fica cheio de doença, não cuida, não liga. Você vai gastando de maneira imprudente esse princípio vital, porque ele se desgasta com comportamentos equivocados que você tem em relação ao seu corpo. E ele se mantém tranquilo, ele se mantém saudável, ele se mantém perene, ele vai conseguir chegar até a sua programação se você cuida desse tempo da forma como deveria. No entanto, se você extrapola, se você trata seu corpo de qualquer jeito, você desgasta essa energia que você recebeu, que é necessária para você estar vivo, por exemplo, princípio vital. Então, o pessoal aí que fez o curso do passe, alguém perguntou, podemos aumentar o princípio vital para vivermos mais? Lili, a gente tem casos que são emblemáticos, né? O próprio Divaldo Franco, o próprio Chico Xavier, eles receberam no sono injeções, né, de fluido vital para perseverarem mais na encarnação. No entanto, isso acontece frequentemente, eu posso aumentar a minha quantidade de fluido vital? Não. Isso aí, a obra não traz assim, né? Ah, eu posso? Não, só se for uma coisa muito específica no caso desses missionários, né? O próprio Chico, o próprio Divaldo, você está aqui no estágio de moratória, né? Você já passou do tempo, mas você tem uma coisa muito relevante para fazer. No caso desses espíritos, não que a missão deles são mais importantes que a da gente, mas frequentemente a gente não recebe acréscimos, porque não existe replanejamento, né, na programação espiritual. Mas quando eu digo isso, pessoal, o pessoal pensa, nossa, mas é um gesso? Não, não é um gesso, né? Existe o nosso livre-arbítrio e tudo, mas espíritos superiores não planejam a coisa e depois, vamos replanejar de novo? Isso não existe, não. O que pode acontecer é você adiantar, acelerar o seu processo de desencarnação, perdendo esse fluido. Entendi, tenho que cumprir tudo que vim no tempo que recebi. É mais ou menos isso, Lili. Virgínia levantou. Virgínia, fica à vontade. Mas aí, só fazendo um adendo nessa sua fala, dessa prorrogação ou não, tem uma mensagem de Joana de Ângeles. Essa mensagem dela, ela diz o seguinte, com relação a isso que você está falando, desse aumento ou não dessa carga vital, desse fluido vital. Alguns casos, existe desse planejamento familiar, e planejamento familiar, eu acho que todas as casas espíritas tinham que fazer estudos de planejamento, desse planejamento familiar, que nós espíritas, estudiosos que somos, muitos entendem isso tudo erroneamente. Muitos casos, nós encarnamos com planejamento A, nós encarnamos com esse planejamento A, com esse tempo determinado, sim.
Mas dependendo da nossa ação, das nossas atitudes, algumas vezes eles nos dão, sim, essa moratória, eles dão uma prorrogação, sim. Se eu estou tendo uma encarnação proveitosa, não só para mim, mas que eu atinja outras pessoas, independente de ser caso Chico Xavier, de ser Divaldo, são grandes missionários que a gente nem entra em questão grande da vida desse povo. Então, a Joana fala que a espiritualidade é tão sábia e Deus é tão assim, uma sabedoria infinita, que ele faz de tudo para que nós consigamos, até às vezes assim, não, vamos dar mais uma chancezinha aqui, para que ele vá fazer mais alguma coisa. Vai ver, aquele que sabe assim, 90 minutos, assim que está acabando. Não, vamos dar mais um segundo ali para ele, vamos dar uma carga. É o que você falou, né, Samanta? Vamos dar uma carga. Então, isso é tema até de estudo, que eu acho que todas as casas espíritas deveriam estudar, porque isso é muito interessante, esse tema. Beijo para vocês. Exatamente. Pessoal, a Virgínia trouxe uma coisa, a espiritualidade, a gente, quando encarna, a gente fica embotado, né? Então, a gente esquece, por hora, dos nossos amores, desses espíritos que se comprometem efetivamente com o nosso processo evolutivo. Então, eles torcem mesmo. Ai, tomara que dessa vez a Samanta escolha certo. Ai, tomara que dessa vez vai. Torcem e articulam. A gente, quando lê a própria obra do André Luiz, a articulação, o Clarencio, naquele livro Entre a Terra e o Céu, o que ele faz para poder auxiliar a Odila a deixar de ser obsessora de Zulmira, ele não interfere jamais, hora nenhuma, no livre-arbítrio do espírito, mas o que ele faz, o que ele se desdobra para poder, ai, tomara que agora vai. Então, é uma torcida, é um empenho, é um trabalho. Isso também é bom a gente lembrar. E a questão das possibilidades. Muitas vezes, o nosso plano encarnatório, a gente programa 5, 6, 7 possibilidades de planos. Então, é uma folhinha, né? A gente tem aqui uma folha. Ah, Samanta, você vai vir com o quê? Então, existe 7, no mínimo, possibilidades de planos, conforme as nossas escolhas, as nossas tendências. Então, é igual a Virgínia falou, você vem com a possibilidade A. Ah, mas aí você fez uma escolha B, C, D. Existe um estudo de probabilidade, de tendências, os espíritos superiores fazem isso. Não é engessado, tá? Tipo assim, não, eu escolhi isso. Muitas das vezes, quantas vezes a gente vê o Kardec perguntando para os espíritos sobre a questão das provas e das expiações? A gente escolhe um monte de prova no plano espiritual. Eu consigo vir aqui e rechaçar algumas delas? Sim. Você escolheu um monte de coisa. Ai, cadê isso? Chegou aqui, você falou, ixi, não quero, não, isso também não, isso também não, isso também não. E você só vai deixando de lado aquelas que seu livre-arbítrio consegue interagir. Quando você desencarna, você fala, ai, meu Deus do céu, não fiz nem metade daquilo que eu deveria fazer. Então, isso é um assunto bem bacana. A obra André Luiz, ela está lotada dessas coisas de exemplo. Então, vale a pena ler. Virgínia falou, estudar. Estou vendo o Zeca... boa noite, sairei, pois faço parte de outra reunião. Tranquilo, Aparecido. Boa noite. Eu que agradeço. O Zeca chamando para estudar Livro dos Espíritos, né? Existem obras subsidiárias sérias do Chico, do Leon Denis, Gabriel Delane, esses caras, a obra é esplêndida, e eles tratam dessa questão da programação de uma maneira bem, bem bacana. A gente só tem que tomar cuidado, isso aqui é uma casa espírita séria, igual a Virgínia falou, não entender as coisas de maneira errônea. Vejo pessoas inteligentes, mentes inteligentes, criando movimentos paralelos, movimentos espíritas paralelos por questões de terminologia, por questões de interpretação, e arrastando milhões de pessoas para comportamentos extremamente equivocados, mas por uma falta de uma compreensão verdadeira, honesta e sincera da obra, né, dos conceitos que a gente tem aqui. Mas vamos junto que dá. E aí, pessoal, ele continua dizendo aqui, então tá, a gente recebe o corpo
o Zeca falou ali a questão do princípio vital, o quanto que ele é interessante, né? E o quanto que a gente consegue desgastar ele através de um descuido do nosso corpo, das questões do corpo. Não durmo, não como direito, isso tudo desgasta o princípio vital. Então, e que é o Emmanuel destaca aqui, né? Verdadeiro santuário. É a ferramenta que você recebe, é um acelerador kármico, né? O corpo. O que você ia conseguir evoluir lá no plano espiritual em 3.000 anos, às vezes em 2, 3 encarnações, você evolui. É um acelerador kármico. Então, é um templo, a gente tem que cuidar dele. Hora nenhuma devemos ser relapsos com a matéria. Mas qual que é a atenção, o foco que damos às questões espirituais? Então, nesse segundo parágrafo aqui, o Emmanuel está trazendo a importância desse instrumento físico, né? Aí ele continua: que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Então, se a gente é relapso, né, não escova dente, nasce uma cárie. Então, quando a gente esquece, negligencia, né, alguma parte do nosso corpo, excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Isso acontece na carne. É só a gente ver como é que funciona o nosso próprio corpo. Fica sem lavar cabelo, sei lá, 3 semanas, pra você ver. No mínimo, vai ficar meio fedorentinho. A gente não pode, temos que cuidar, temos que ter zelo. E aí ele continua: se o quadro fisiológico, ou seja, se a carne, se a matéria, que é impermanente, que ele está falando aqui, ó, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos. Então, aqui ele faz, né, antes do texto ali, toda a introdução, dizendo da importância do corpo, o quanto que a gente tem que cuidar, o nosso verdadeiro templo, o nosso acelerador kármico, importantíssimo. O Zeca volta a falar, a Virgínia explicando, a gente pode desgastar, inclusive com negligência, o nosso princípio vital. Agora, se o corpo exige de mim esse compromisso, essa disciplina, essa dedicação, que dirá o nosso espírito? E é nele que estão os nossos valores imortais. Quando a gente desencarna, se a gente for levar, pensando na obra, né? Não é o meu nome, né? Não é o meu título, não é minha profissão, não é minha academia que eu fiz aqui, né? Muito preocupada em esticar minha cara, né? E ficar musculosa, fitness, não é nada disso que vai estabelecer a beleza da minha alma no plano espiritual. É a minha capacidade de perdoar, a minha tolerância, a minha paciência, a minha humildade. E aonde é que está esses valores que embelezam a alma, que trabalham para a minha evolução positiva? Os espíritos reconhecem, né, esses verdadeiros portentos, né, essas características que só espíritos superiores portam. São essas virtudes, são essas imperfeições que trabalhamos para virar virtude, a gente é reconhecido por isso. Então, e aonde é que está essas coisas, esses valores, esses elementos? No nosso espírito, que é eterno. O quanto que a gente trabalha, o quanto que a gente foca para a gente poder aprimorar essas habilidades, essas potências da alma que fazem parte do meu espírito. Eu estou aqui encarnado na Terra, vivo as minhas experiências, o quanto que eu me importo, o quanto que eu digo assim, essa experiência, vivendo, eu posso aprimorar tal coisa, aprendi tal coisa, se Deus permitiu que acontecesse, como que eu estou me portando, qual que é meu comportamento, isso acrescenta para mim em nível de aprendizagem espiritual em quê? Ou eu perco meu tempo lamentando, culpando, julgando? É disso que o Emmanuel está dizendo aqui. Você gasta tempo para você tomar banho, beleza. Qual o tempo que você gasta para você lavar sua alma, seu espírito? Você escova dente?
quanto tempo que você gasta no seu dia para você poder fazer uma prece, uma meditação, para você poder limpar esse campo mental, que muitas vezes nós é que procuramos, pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, esse monte de sujidades que a gente procura com as nossas próprias mãos. Frequentemente, nem é elas que chegam até nós, não. Frequentemente, somos nós é que buscamos a maioria dos problemas, dos conflitos, das aflições que a gente vive. Está na obra. Então, é disso que ele está falando. Oh, você fica muito bonitinho, preocupado com as coisas, mas e seu espírito? As suas questões morais, suas virtudes? Quanto tempo você tem preocupado com isso? Em aprimorar isso, em melhorar seu comportamento? O quanto que você tem preocupado em trabalhar pela famosa reforma íntima, né? Que o pessoal fala muito com a gente, né? Então, essa pergunta que ele diz aqui, ó, com os seus valores eternos. E aí ele continua: se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. A gente recebe, né, quem está aqui nessa sala, 14 pessoas contando comigo. A gente recebe ensinamentos da doutrina, tem uma oportunidade de conviver com companheiros maravilhosos, as graças, as bênçãos, a misericórdia. O que a gente faz? Coloca a nossa luz debaixo do candeeiro, né? E por que a gente não coloca ela em cima do alqueire? Mas a gente esconde, a gente embota, a gente finge que não vê. Ah, eu vou preocupar com isso depois. Ah, não, daqui um tempo. É o que ele fala: se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os seus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. O que é lavar os seus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo? Leia uma leitura, pense, medita, mas tem uma amiga minha que falou assim: ai, Sal, tô passando por um problema, eu leio, sei lá, 50 mensagens de Emmanuel no dia e nada muda. Ela falou para mim. Mas não vai mudar mesmo não, né? Não é só ler, né? Respira fundo, pensa naquela leitura, lavar seu espírito nas fontes edificantes do Cristo é buscar essas âncoras que deixam a gente mais calmo, mais sereno, para a gente poder pensar numa nova forma de comportamento, caso a gente esteja perturbado, caso a gente esteja aflito. A gente já passou da fase de ficar só reagindo a esmo. Bateu, levou, como se isso fosse preceito e mensagem do Cristo. Chegou a hora da gente estudar o Evangelho de uma maneira mais aprofundada, menos ingênua, sair da superficialidade da carne, das ilusões, dos excessos. A gente já passou da hora disso há muito tempo. Então é o que ele está falando. Lava os seus pensamentos em esforço diário. Ah, eu rezo uma vez na semana, vou no centro, na palestra uma vez na semana, tá ótimo. Já tomo passe 2 vezes na semana, tranquilo. Não, esforço diário. O quanto que eu estou cuidando da minha mente ao acordar, no meio do dia, no final do dia. O quanto que eu percebo o teor do meu pensamento. Nossa senhora, pensei isso essa hora. Nossa, que é isso? O quanto que eu percebo isso? Qual é o diagnóstico que eu faço de mim mesmo? Eu só vou tocando, vivendo e acordando, fazendo as coisas. E só preocupando, empenhando com as coisas da matéria, com as coisas do mundo. É esse balanço que esse texto está trazendo para a gente. De hora nenhuma, eu volto a falar, ele está pedindo para a gente ser relapso, largar as coisas que a gente tem que fazer aqui no mundo e ficar preocupado, até mesmo porque a gente não consegue evoluir também só assim. Então, o quanto que a gente vai agora trazer isso balanceado e não trabalhar somente no discrepante, né? O espiritual é só no final da noite, dou aquela rezadinha lá, tá ótimo, vou na casa espírita, tá ótimo. Não, não. E aí ele continua: corrige os seus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Corrige os seus sentimentos.
Então, antes de eu pensar, antes de eu falar, antes de eu agir, o primeiro elemento é o sentimento. Primeiro eu sinto, depois eu penso, depois eu falo, depois eu ajo. Então, corrige seu sentimento, mas para você identificar o seu teor, sua vibração, você tem que ter um momento para você fazer essa reflexão interna. Mas quando eu digo isso, pessoal, pode parecer assim, nossa, Samanta está falando daquelas meditações que a gente tem que ficar... Não! Aquele trem que eu tenho que sentar de perna cruzada e ficar, sei lá, 1 hora meditando ao som daquele... Não! A gente consegue fazer essa reflexão interna em 2, 3, 5 minutos, dependendo do nosso empenho, do nosso comprometimento e do quanto que a gente está querendo isso também. Qual que é o grau da minha busca? Eu estou querendo ver mesmo que saia à tona as coisas que eu ainda não sou, as minhas imperfeições, para que eu possa trabalhar nelas. Ou eu quero esconder, varrer para debaixo do tapete e, numa primeira vista, está tudo limpo. Então, é disso aqui que ele tá falando. Corrige seus sentimentos. Então, você tem que buscar um tempo para você pensar em você, no que você está agindo, o que você está falando, o que você está trabalhando, com quem que você está convivendo, qual que é o teor das suas conversas. Quando você reza, quando você vai conversar com Deus, o que é que você conversa com Ele, o que você fala para Ele. Por algum acaso, você tem ouvido o que ele tem te falado? Você tem ouvido as respostas dos grandes apelos que você faz na sua prece? Ah, não estou ouvindo, não. Então, isso já é uma grande dica. Que você está meio equivocado. Então, ele continua. Não te cristalizes. Cristalizar é você ter pontos, ideias fixas, imperfeições, marcados no seu perispírito, que você vai ter que dar conta deles 1 hora ou outra. Então, por que você não te cristalizes? Olha a sua imperfeição, as coisas ainda. Você tem uma série de virtudes, você já consegue fazer muita coisa, mas se você está encarnado, não é à toa. Existem uns deveres de casa que você tem que fazer, porque senão você não estava aqui. Então, não te cristalizes. Gasta, né? Investe seu tempo de maneira simultânea aquilo que você vai vivenciando e experimentando na carne. Por que não aprimorar a imperfeição que está aí como um pontinho no seu perispírito? Aquela tendência, orgulho, egoísmo, a gente tem 1 trilhão de coisas para poder trabalhar. Uns em maior e menor grau, mas todos, porque a gente sabe que estamos todo mundo aqui no mesmo barco. Então, não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio. É o que ele fala. Movimenta-te. Trabalha no zelo próprio. Eu não sei em qual livro, o Espírito ele fala assim, o maior favor que você pode entregar para Jesus é você reformado, é você redimido. Ah, mas porque o outro tem tal coisa, porque o outro é o outro é o outro. O que você puder auxiliar, fazer de bom grado, fazer o bem, a gente já sabe. O outro se beneficia 5% com aquilo que você faz. Mas o maior beneficiado é você. O maior favor que você faz para Jesus, quando você desencarnar, quando você for prestar conta, seja lá o que for, é entregar você melhor. Entrega você como uma obra mais aprimorada, mais aperfeiçoada. Nesse mesmo livro tem um capítulo que chama Cuidar de si. Cuide de si. É o principal favor que você pode entregar para o Cristo, para a espiritualidade superior. Preocupe-se com a sua evolução. Às vezes a gente fica meio... Às vezes até de uma maneira ingênua, né? Uma coisa é fazer o bem, outra coisa é você tentar atuar na encarnação do outro. Às vezes, frequentemente, a gente não tem estrutura psíquica para lidar com o outro, entendeu? Preocupe-se com você. Nossa, mas a Samanta falou então que a gente não tem que ajudar? Nada disso. É nossa obrigação fazer o bem. Mas às vezes a gente mergulha, se aprofunda, e é até uma forma de enganar e de fugir de nós mesmos. Estou preocupado com o outro, com meu filho, com meu marido.
A principal obra que você pode entregar para Jesus é você melhor. Esses elementos, seu filho, seu marido, meu chefe problemático, são elementos para tornar você melhor. Não é para você modificar a vida do outro. O outro é o outro, ele modifica se ele quer. Agora, o que é que você faz com isso? Qual que é o seu comportamento diante disso? Até mesmo porque, em encarnações sucessivas, essa ciranda muda, não vem nem o mesmo panorama, nem o mesmo esquema. Então, o que você entrega de melhor? É uma maneira mais inteligente, mais esclarecida de ver o evangelho. E aí, ele termina assim, ó, movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis, ou seja, aqueles que a gente vê, uma micose, uma espinha, né? Os tangíveis que degeneram o nosso corpo físico. Eu estou vendo, faz mal. Aí eu boto lá uma hipoglós, sei lá qual que é a pomada de cuidar micose, eu consigo cuidar da minha espinha, são fungos tangíveis que degeneram a carne. No entanto, cuida da sua dimensão espiritual, porque do mesmo modo, olha lá, micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos, que são esses pontos cristalizados que, volto a falar, a gente lê a obra do André Luiz, tem espírito lá que gasta 3, 4, 5 encarnações para tentar ter um aprendizado mínimo. Então, que a gente não seja esses que ficam chovendo molhado, caindo no mesmo ponto e tendo a oportunidade de encarnar, recebendo as bênçãos, a misericórdia, toda essa lei maravilhosa e divina, né, que Deus age sempre a nosso favor, quantas vezes mais a gente vai desperdiçar? Então, o capítulo termina aqui e volta aqui meu computador aqui. E volta aqui a chamar atenção, né? O próprio Jesus falou, né? Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, né? É um ensinamento, né? A gente tem que cuidar da carne, sim, nem só de pão, mas e os valores espirituais, olhando o evangelho, que conta para a gente a vida do Cristo, a forma como ele se comportou, veio toda uma obra para frente para nos ensinar, para nos ajudar, para nos esclarecer um comportamento melhor, mais sereno, mais tranquilo, mais balizado com o amor, com a lei divina. Então, zelo próprio, vamos cuidar da gente, principalmente da nossa questão espiritual, da nossa dimensão espiritual, que por causa das coisas do mundo, das nossas profissões, das nossas instituições, pouco se fala dessa dimensão, e por isso a gente fica meio desatento. Mas já que a gente está nos comprometendo aqui com a doutrina, em sermos tarefeiros, trabalhadores, que a gente nos atentamos a essa dimensão, que é tão importante quanto a carne no nosso panorama evolutivo. Então, pessoal, eu acho que eu ultrapassei um pouquinho o tempo, né? 7h48, eu tinha 40 minutos, mas esse aqui foi o recado, foi uma maneira bem singela e simplória como eu enxerguei o texto. Então, aqueles que estão presentes aqui, sintam-se à vontade para fazer uma colocação, comentar alguma coisa, porque da minha parte foi isso que eu consegui contribuir, e eu agradeço muito. Querida, eu que agradeço. Samanta, é sempre uma satisfação grande ter você com as suas boas palavras, suas reflexões, impulsionam a gente, né, a agir, porque como você própria falou ali no estudo, durante o estudo, são reflexões para que a gente possa agir. A Virgínia sempre fala isso, né, que a gente possa colocar em prática todas essas reflexões que todos os dias esses espíritos benfeitores e nossos amigos vêm nos comunicar, né? Fica à vontade para fazer sua prece final. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Querida, eu que agradeço, viu? Então, finalizando aqui o nosso estudo, a nossa conversa, na verdade, diante dessa obra maravilhosa, Caminho, Verdade e Vida,
vinda através das mãos do apóstolo da mediunidade Chico. Agradecemos, Senhor Jesus, essa oportunidade, esse aprendizado, esse livro, esse grupo, essa casa espírita. Antes, Senhor, de mais nada, diante de tantos apelos nossos, né, nas nossas preces diárias, sabemos que o mundo está em conflito, mas isso é necessário, vamos vencer, mas que esses pontos de luz manifestados, materializados, por exemplo, através do grupo A Caminho da Luz e seus tarefeiros, pedimos, Jesus, nesse momento, que os laços entre seus trabalhadores, a vontade de servir, de auxiliar, de fazer o bem e de estudar, seja fortificada, seja intuída pelos mentores e pelos anjos da guarda de cada um. Que os tarefeiros se mantenham fortes, principalmente nesse tempo de regeneração, nesse tempo de pandemia, onde os corações estão aflitos, estão perturbados. Senhor, mantenha esse grupo forte, tranquilo e sempre na direção do bem. Pedimos, Mestre, que o ensino sobre zelo próprio, olhar para nós com mais carinho, que possamos ser mais inteligentes ao cuidar das nossas questões espirituais, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Senhor, que de maneira inteligente, intuitiva, positiva, a gente consiga fazer isso com muita verdade, com muita honestidade. Pedimos aos nossos anjos protetores a intuição na hora de uma escolha, na hora de uma reflexão. Que possamos melhorar os nossos atos, as nossas atitudes e interferir sempre no próximo, sempre no externo, de uma maneira positiva. Que a paz, que a bondade, que a tolerância esteja nas nossas falas, no nosso comportamento. Pedimos, Jesus, que a maneira da sala de passe, a energia magnética necessária para os nossos centros vitais, seja repassada para nós nesse momento, nos trazendo tranquilidade, revitalização do nosso corpo físico, e que nesse momento a gente sinta uma harmonia, um consolo, uma esperança, bom ânimo, coragem, para que a gente faça o que tem que ser feito, e que amanhã possamos acordar através de um sono restaurador, tranquilo, cheio de aprendizado, melhores e com alegria e com vontade para poder trabalhar no bem e trabalhar no aprimoramento de nós mesmos. Fluidifique, Senhor, as nossas águas, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja.